Hebreus, qual é o capítulo? Capítulo de número 13, nós estamos aí já no finalzinho do final. Capítulo de número 13. Na semana passada, o bispo Alexandre, ele compartilhou o primeiro versículo. Eu quero ler novamente com vocês o primeiro versículo e também os versículos 2 e versículo 3. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Amém? Eu sei que tem pouca gente, muitos intervalos esparçados, mas vamos fazer uma coisa, vou combinar com vocês. Eu gosto de interagir com as pessoas. Isso é bom, isso é muito positivo. Então, embora sejamos poucos nessa noite, vocês me ajudam na ministração. Amém? Vamos cooperar. Então, o amém tem que ser amém. O glória a Deus tem que ser o quê? Glória a Deus. Assim seja. Hebreus capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, que dizem assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Queridos, a partir dessa leitura e fazendo uma conexão com a mensagem da semana passada, nós entendemos que o Evangelho, ele é algo que é sobretudo muito empírico, muito prático em nossas vidas, ou pelo menos deveria ser. E eu estava observando esse texto nessa tarde e queria trazer uma reflexão com os irmãos. E que ponto de partida eu quero trazer com os irmãos? Novamente, o Evangelho. Na semana passada, o bispo Alexandre falou alguns aspectos estruturais e essenciais do Evangelho. Talvez vocês se recordem que não existe verdadeiro Evangelho se não existir discipulado. Quem recorda, diga amém. Então, o Evangelho, ele pressupõe o quê? Discipulado. Não existe discipulado se não existir renúncia. Não existe renúncia se não existir amor. E não existe amor se não houver, de fato, doação. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando nós pensamos no Evangelho, nós não podemos pensar no Evangelho como alguma coisa. Não pense nunca, jamais, me perdoe a minha redundância, ela é proposital, mas não pense nunca, jamais, no Evangelho como uma lista de coisas, como uma categorização de ideias ou de ordenanças que você precisa escrever, você precisa memorizar, nada disso. O Evangelho é uma mensagem especial para nós. E eu quero tomar esse texto dessa noite, e é interessante que esse texto, ele é dividido em 3 núcleos. Se você observar, no primeiro versículo, há uma palavra que se destaca, uma palavra especial. Quem pode me ajudar no primeiro versículo? Qual a palavra-chave? Qual a palavra nuclear do versículo 1? Quem se arrisca? Qual a palavra? Constante, fraternal. Qual é? Amor. É o amor. Essa é a palavra-chave. Porque o amor, ele deve ser fraternal. O amor, ele deve ser o quê? Limitado, diminuto. O amor deve ser o quê? Constante. Mas a palavra, o núcleo desse versículo é o quê? Amor. Se nós seguirmos para o versículo 2, não negligencieis a hospitalidade. E no versículo 3, nós temos lembrai-vos dos encarcerados. Eu quero traduzir, eu quero colocar isso como termo sinônimo de misericórdia. Mas por que eu estou falando dessa maneira de amor, de hospitalidade e de misericórdia? E ligando essas palavras, amor, hospitalidade e misericórdia, ao Evangelho, é aquilo que foi dito na semana passada. Ora, pelo simples fato de nós compreendermos, amados irmãos, que o Evangelho, ele é vivo.
O evangelho, ele é orgânico. O evangelho, ele é dinâmico. Então, se você quer entender esse texto dessa noite, entender aquilo que foi dito na semana passada e muitas outras coisas que virão a seguir, você precisa ter uma compreensão clara do que é o evangelho. O que nós lemos nessa noite, esses primeiros 3 versículos aqui do capítulo 13, e qualquer outra explicação das epístolas, e inúmeros outros textos também do Novo Testamento, ou de mensagens neotestamentárias que se encontram em livros do que chamamos corriqueiramente ou geralmente de Antigo Testamento, tudo isso você precisa ler ou compreender a partir da visão central do que é o evangelho. Nós não podemos ler as Escrituras de uma maneira fragmentada, em um pensamento linear. Pastor, mas o que seria um pensamento linear? Preste atenção, você toma um assunto qualquer, você toma um tema qualquer, e você vai dividindo esse tema, você divide esse assunto, e depois você vai explicando separadamente cada uma dessas partes. E essas partes, elas vão reduzindo, elas vão diluindo cada vez mais o todo significativo daquilo que importa. Isso é um pensamento linear. Mas em contrapartida, ou melhor dizendo, em oposição ao pensamento linear, o nosso ministério, ele desenvolve a sua leitura, ele desenvolve a sua interpretação, desenvolve a sua didática bíblica, não a partir de uma composição ou de uma visão de pensamento linear. O nosso pensamento, vocês sempre escutam isso, é o quê? É um pensamento orgânico, é um pensamento sistêmico, porque o pensamento sistêmico, ele não anula as partes, ele considera a existência das partes, mas ele vai reunindo, ele vai interligando, ele vai aproximando cada uma das partes, tendo sempre em mente a visão do todo significativo. Então, no pensamento linear, a palavra-chave é divisão. No pensamento sistêmico, a palavra-chave é interligar. Mas por que união? Por que eu digo tudo isso? Porque evangelho é interligar. Evangelho é união. O que estamos dizendo hoje foi dito na semana passada, e na outra semana, em meses passados, em anos passados. E se você quer experimentar o evangelho, você precisa ter essa visão sistêmica, essa visão de que as partes, elas contêm o todo, a significância da sua totalidade. E pensando sobre o evangelho, eu queria compartilhar algo com os irmãos. Quando eu penso em evangelho, eu logo lembro de quê? De Mateus, do que mais? De Marcos, do que mais? De Lucas e de João. Não é isso? Quando a gente fala de evangelho, logo nós nos lembramos dos evangelistas, ou dos evangelhos. E isso é correto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós devemos também pensar, ao falarmos sobre evangelho, não apenas do modelo ou do tipo literário de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas da mensagem que é o evangelho. E você já parou para pensar qual é a mensagem do evangelho? O que significa, na verdade, o evangelho? Ou como o evangelho, ele se traduz para nós? Será que existe evangelho em Gênesis? Será que existe evangelho em Êxodo? Em Levítico, em Números, Deuteronômio? Existe evangelho nos livros considerados do Antigo Testamento? Existe evangelho em Gálatas? Existe evangelho em Apocalipse? Existe evangelho em Romanos? E como existe evangelho em Romanos? Porque o evangelho é uma mensagem. É a mensagem de Deus para o homem. E é bem interessante, eu quero fazer uma ponte histórica, uma ponte entre o significado original do termo evangelho, para nós entrarmos nesse texto e nós, então, promovermos esse pensamento de interligar as ideias, esse pensamento sistêmico. Curiosamente, queridos,
o termo evangélico, talvez vocês não saibam disso, mas ele não foi cunhado, ele não foi forjado pelos escritores do Novo Testamento. Não foi Mateus que encunhou, ou Marcos, ou Lucas, ou João, o termo evangelho. Esse termo evangelho, que pode ser traduzido literalmente do grego como boa notícia, ou como boas novas, já era um termo que existia no tempo dos Césares romanos. Quem sabia disso? Esse termo já existia. Então, evangelho já existia no tempo dos Césares romanos. E havia, dentro do significado do termo evangelho, duas premissas, ou dois pressupostos, que definiam o que significava a boa notícia. Imagine só, a primeira premissa do termo evangelho significa o anúncio ou a declaração, a divulgação da vitória do Império Romano sobre as nações inimigas. Imagine a situação do Império Romano em franca expansão, e Roma encontrou muitos obstáculos à sua frente, sim ou não? Muitos povos que foram invadidos, muitos povos que foram escravizados, muitos povos que foram vencidos e foram dominados. Isso é história universal. E aí havia, seja o César, o próprio imperador, em algumas batalhas, mas na grande maioria os generais romanos que combatiam aquelas nações estrangeiras, vizinhos, os povos que seriam conquistados, e centenas de mortos, de feridos, mas o que é que prevalecia na história? A vitória. Então, a boa notícia, ela corria por Roma. Vinha um arauto que declarava o quê? A boa notícia, que declarava a boa informação. É a primeira premissa do Evangelho. Então, esse gênero literário não nasce com Mateus, não nasce com Marcos, com Lucas ou com João. A primeira premissa do Evangelho é declarar a vitória do império. A segunda premissa, um tempo posterior, que o Evangelho também passou a declarar ou a anunciar a origem divina dos Césares. César Augusto, Augusto César, que se autodenominava Deus. Então, a segunda premissa do Evangelho era declarar o quê? A divindade, a origem divina de César. Agora, partindo desses dois pressupostos, isso é o interessante. Aí existe a beleza do pensamento sistêmico, daquilo que os próprios evangelistas tomam na história, e não pense você que a revelação, por mais divina que ela seja, e ela brota de fato do coração de Deus, ela cai no coração do homem, como uma semente, cai na mente do homem, e o homem, ele transmite isso com a linguagem de Deus. Isso é impossível de acontecer. E aí você vê Mateus, Marcos, Lucas e João falando também sobre o quê? O Evangelho. Você vê também esses homens escrevendo a respeito de uma mensagem de vitória, de uma mensagem de que existe um Deus. E esse Deus não é César. Esse Deus não é qualquer Deus dessa terra, mas esse Deus é Jesus Cristo. E a partir desse ponto, queridos, dessa relação, eu quero pensar com vocês sobre amor, hospitalidade, sobre misericórdia, sobre outros pontos que todos os domingos e quartas e segundas e terças, aqui ou fora daqui, você é convidado a pensar. Quando você está na sua casa, no seu trabalho, entre os seus familiares, seus amigos, você é convidado a refletir, a manifestar e a desenvolver o quê? O Evangelho de modo real, de modo prático na sua vida. Nós precisamos aprender, no nosso caminho de amadurecimento espiritual, a sermos, de fato, pessoas que vivem o Evangelho. Reflexo do Evangelho. Eu quero ler com vocês um texto. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, aqui mesmo pertinho.
como desenvolver biblicamente essa ideia original do Evangelho aplicada à realidade e à perfeição desse tema. Como? Perguntando primeiro, quem é Jesus? Pergunta para quem está perto de você, quem é Jesus para você? Você sabe quem é? Não há evangelho genuíno se você não sabe responder quem é Jesus. Quem é Jesus? Um grande profeta? Um grande homem? Um grande legislador? Quem? É Deus. Veja que aqui nesse mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O evangelho, de um modo original, ele anuncia a divindade de um homem. Mas o evangelho bíblico, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, o seu evangelho, o meu evangelho, o nosso evangelho deve declarar a imutabilidade de Cristo, que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. É um texto mais claro que eu quero ler com vocês. Vai mais um pouquinho à frente na sua Bíblia. Na 1 de João, capítulo 5. Perceba que a minha proposta para os irmãos nessa noite é tomar o termo evangelho na sua origem histórica como uma sombra, embora distorcida no tempo, mas uma sombra da verdadeira, última, perfeita e maior realidade do evangelho. E dessa mensagem que ela é dinâmica, ela é ininterrupta e contínua em toda a história da humanidade. O evangelho sempre existiu. Sempre existiu. E nós temos que compreender que nós estamos inseridos na história do evangelho de Deus. Nós estamos inseridos nessa história. E a sua participação depende do quê? Do seu nível, do seu grau de compreensão do que é o evangelho. Do primeiro pressuposto, que fala a respeito dessa identidade de quem é o Cristo de Deus. Perceba, 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Será que Cristo é um César? Hein? Ele é um César? Ele é um falso Deus? Quem ele é? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estaremos no verdadeiro algum dia, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso que diz o texto. O texto não diz isso. Nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, pensar o evangelho parte desse pressuposto. Jesus, ele é o centro do evangelho. Amém? Agora eu preciso perguntar, quem é esse Jesus? Não é um homem comum que veio aqui para a terra. Jesus é o verdadeiro Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém? Só que a palavra vai avançar um pouco mais. É muito simples você crer nessa palavra. Sabia disso? Porque historicamente, porque culturalmente, porque socialmente e religiosamente, você foi ensinado a crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E eu não me oponho a falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E de fato ele é o Filho de Deus. Mas como isso muda e altera a minha vida? Apenas declarar com os meus lábios, batendo a língua aqui na minha boca, e dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que isso de fato muda a sua vida? Não, seja honesto comigo. Seja honesto, seja sincero. Você apenas declarar que Jesus é o Filho de Deus. Isso não muda nada. Isso não muda nada. É um evangelho de carteirinha.
é um evangelho municiado de regras, mas o nosso evangelho é um evangelho que pressupõe o quê? Uma interpretação de que nós estamos vivendo o evangelho e estamos no evangelho. Nós estamos em Cristo. E esse Cristo aqui é Deus. E como esse Cristo se manifesta? Perceba que na linguagem inicial do evangelho, o que o César fazia? Ele se colocava num trono, se postava no trono. Agora a mensagem começa para você agora. Essa introdução aqui foi apenas como um pano de fundo para você entender a historicidade do termo evangelho. Agora o evangelho começa para você na sua vida. César estava no seu trono, dizendo o quê? Eu sou a divindade, eu sou Deus. E como é que ele demonstrava a sua divindade? Como os grandes homens da história demonstravam a sua divindade? Como Nabucodonosor demonstrou, entre aspas, a sua divindade? Como Alexandre o Grande, entre aspas, demonstrou a sua divindade? Como Nimrod se proclamou Senhor e demonstrou, entre aspas, a sua divindade? Com a força. Com o quê? A violência. Com o que mais? Ajuda aí, povo. O poder, a arrogância. O que mais? Humilhando, oprimindo, subjugando, traindo, vencendo, matando, espoliando, tudo aquilo que você puder colocar de negativo do ponto de vista do poder. Aí você vem, olha para as Escrituras, olha que interessante as Escrituras, e você faz agora essa leitura, você vai fazer essa transposição do Evangelho, da premissa de um homem que fala que é Deus, e diz que é Deus fazendo o quê? Matando e oprimindo. Aí você vê a mensagem das Escrituras. Você vê a mensagem dos evangelistas a respeito do Evangelho, que falam de um homem, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, e que será o mesmo eternamente. Que falam de um homem que é Deus. Mas que Deus é esse? Como é que esse Deus se manifesta? Como é que esse Deus ele se mostra a cada um de nós? E aí nós passamos a pensar na utilidade do Evangelho me alcançando. Eu passo a pensar agora no Evangelho não como alguma coisa que está fora, mas alguma coisa que deve ser experimentada por mim. E é um texto, irmãos, que é um texto de ouro, é um texto sensacional que fala a respeito do Evangelho. Filipenses, capítulo 2, que fala não apenas da identidade deste que é o centro do Evangelho, mas da sua característica enquanto o Evangelho de Deus. Vamos ler juntos? Filipenses, capítulo de número 2. O que diz aí? Do versículo 5 até o versículo 7. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você consegue ver o Evangelho aqui? Esse Evangelho é diferente do Evangelho histórico, do Evangelho de César, da boa notícia de César. Este homem que é simplesmente Deus encarnado, se esvazia, obviamente não da sua divindade, mas não faz caso da sua posição de autoridade, não faz caso de todo o poder que tem em suas mãos e em si mesmo, porque é Deus, e ele se esvazia, se torna a semelhança de homem,
o menor dos escravos, vai até a cruz, morre uma morte terrível, para dar o quê? A expressão máxima do Evangelho para nós. Não é um exemplo, mas para dar, para colocar dentro de nós o próprio Evangelho. Então, quando nós perguntamos o que é Jesus, ou quem é Jesus Cristo, nós passamos a identificar que é Deus feito carne, mas esse Deus, ele se manifesta não como o quê? Um opressor, não como um ditador. Esse Deus não se manifesta não como alguém que vai cobrar do outro, porque ele pode cobrar. Querido, se tem alguém que poderia cobrar alguma coisa no universo, se tem alguém que poderia exigir alguma coisa no universo, é Deus. Mas ele não faz isso. E aí você vai para Hebreus capítulo 13 e você lê que o amor seja constante, fraternal. Mas eu não entendo isso. E que eu não venha negligenciar a hospitalidade. E que eu venha ser misericordioso, olhar para aqueles que estão sofrendo. Isso fica muito distante, sim ou não? Quando você não compreende todas as interfaces e ligações do Evangelho. O Evangelho, eu repito, não é uma cláusula para ser repetida. O Evangelho não é algo para ser analisado. O Evangelho é uma pessoa que é Deus encarnado e manifestado aos homens, e não de qualquer maneira. Essa manifestação é dadivosa, essa manifestação é graciosa, essa manifestação é completamente amorosa, é uma entrega da sua vida de forma espontânea. Isto é Evangelho. Eu não posso ler Hebreus capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, e os outros versículos que vão vir a seguir, sem ter a compreensão de que Jesus Cristo é a parte fundamental do meu Evangelho. Eu não tenho Evangelho sem Cristo. Eu não tenho Evangelho sem amor. Não tenho Evangelho sem discipulado. Não tenho Evangelho sem renúncia, sem doação. Não existe Evangelho sem essas características que não são características das Escrituras, são características do coração de Deus. Quando eu penso em Evangelho, eu penso no coração de Deus. Quando eu penso em Evangelho, eu penso não em uma proposta ou filosofia de vida, mas eu penso e vejo Deus vivendo por intermédio ou através do homem. É o que o apóstolo Paulo declarou: logo, hoje já não sou eu quem vive. Compreende isso? Quem que vive? Quem que vive? Cristo vive em mim. Isto é a mensagem do Evangelho. Mais um texto. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Isso, 1 de Paulo a Timóteo 3,16. Diga amém. Não há evangelho genuíno sem sabermos quem é Jesus. Ele é Deus? Ele é Deus. Ele é Deus encarnado? Encarnado. Como é que ele se encarna? Ferindo, oprimindo, maltratando? Não, se esvaziando. Se esvaziando. Isto é evangelho. Não leia Hebreus capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, e queira ter o amor fraternal, que não acaba mais, a hospitalidade, a misericórdia, se você não tem o ponto de partida. Se você não tem a origem, se você não tem a raiz, se você não tem a sua base, onde você vai estruturar a sua vida. Seria filosofia, pura e simples filosofia. Nós vimos nessa identidade deste homem centro do Evangelho quem ele é. E há uma outra característica importantíssima sobre Cristo. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o quê? O mistério da piedade. Quem quer ser piedoso aqui?
Quer ser piedoso? Levanta a mão, quem quer ser piedoso aqui? Aí sabe como é que você faz para ser piedoso? Você veste uma roupa feita de pano de saco. Você coloca cinzas sobre a sua cabeça. Aí você faz uma pose, sim, com o ombro caído, com os olhos fechados, aquela pintura medieval. É isso? Isso é ser piedoso? Não é. O que é ser piedoso? Está aqui, olha. Ser piedoso, ou mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Fala sobre este. Quem mais? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Queridos, isso aqui é extraordinário. E é algo muito forte que eu quero falar a partir desse texto aqui, de Paulo a Timóteo, sobre o mistério da piedade. Perceba o que eu vou falar, preste atenção. A encarnação, ela já ocorreu, e ela não vai se repetir. Amém? Deus se fez carne. Esse foi um processo singular. Esse foi um acontecimento único e intransferível. Jamais será repetido. Não haverá uma outra encarnação de Deus. Seria reencarnação. Ou também não há a encarnação ou reencarnação de homens. Nós estamos claros disso. Mas uma coisa temos que também ter muita clareza. O princípio, e perceba que eu estou falando de princípio, do modelo, da essência, da substância, o coração da encarnação, ele deve e pode ser repetido todos os dias. Amém? Isto é evangelho. Isso é evangelho. Como assim, pastor Josué? Eu não estou entendendo nada. Porque aqui o Senhor leu que o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, está falando sobre Cristo? Sim, sobre Cristo. Deus, todo-poderoso, todo-suficiente, autoridade maior, plena e absoluta de todo o universo, que se esvazia, assume uma figura humana, vai até a cruz e morre. Isso tem que ser reproduzido? Sim. E sabe onde? Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. A igreja precisa aprender a viver o evangelho. Evangelho sem a manifestação e a reprodução do princípio da encarnação e do princípio do mistério da piedade não é evangelho e não é igreja. Pode ser qualquer coisa, pode colocar placa de qualquer outra coisa, qualquer tipo de negócio, de clientela, mas não é igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo, ela reproduz. A igreja de Cristo, ela vive. A igreja de Cristo, ela está na experiência contínua. E depois eu leio Hebreus 13:1, do amor contínuo, o amor que não se acaba, o amor fraternal, de viver o mistério da piedade. E aí, queridos, eis a dificuldade de viver esse mistério da piedade. Porque quando você contempla Cristo, você percebe que Cristo é um vitorioso. Ele venceu. E a boa notícia da salvação é que Cristo venceu. Agora, como isso vai se operar em mim? Como esse mistério vai se operar em mim? Eis a dificuldade. Porque há um mundo dentro de mim. Há inimigos dentro de mim. Lembra que eu falei do Império Romano? Que um dos pressupostos, ou das premissas do termo histórico, do termo evangelho, é vencer os inimigos? Lembra disso? Lembra? E havia vários territórios para serem alcançados? Havia vários territórios para serem dominados e anexados ao império?
E eu disse a você que nós vamos fazer uma ponte da metáfora ou daquilo que é sombra da história para aquilo que é de maior relevância e de fato importante. Então toma essa metáfora agora, toma essa sombra e traduz e leva para a sua vida. E para 1 segundo ou 2 segundos apenas e pensa, quantos inimigos há dentro de você? Quantas coisas terríveis existem dentro de você? Inveja. O que mais? Orgulho, ganância, preconceito, avareza. O que mais? Coloca para fora os inimigos. Oi? Arrogância, mentira, ira. Irmãos, é muita coisa, é muita coisa. Mas a premissa é, eu preciso, a mensagem do evangelho é o quê? Vencer. A boa notícia somente se dá com o quê? Com a vitória. Ou você pensa que, historicamente falando, havia um arauto lá no campo de batalha, servo de César, e aí o Império Romano perde uma grande batalha, aí vai o arauto com o evangelho, eis a boa notícia, nós perdemos a batalha, nós perdemos, todos os nossos homens foram dizimados, os inimigos nos venceram. Isso é evangelho? Não, isso não é evangelho. O evangelho, do ponto de vista histórico, se dava quando? Existia vitória. E eu digo a você, você também pode vencer. Amém? Nós também podemos vencer, mas a nossa vitória não se dá com um braço. A nossa vitória não se dá com a carne, com a inteligência, com a sabedoria, com o dinheiro. A nossa vitória não se dá com nenhuma ferramenta humana. Os nossos recursos são celestiais. Nossos recursos são espirituais e esses recursos são infalíveis. São infalíveis, queridos. São infalíveis. Porque esses recursos, eles não são nada diferentes daquilo que é Deus. É o próprio Deus como nosso recurso, como a nossa plataforma segura. É o próprio Deus como vida e doador da vida. E lembrando ou recapitulando, não é qualquer Deus, é o Deus que se fez carne, é o Deus que se revelou à humanidade, é o Deus que se esvaziou para mostrar como é possível viver o Evangelho. Quer vencer os inimigos? Você quer vencer os inimigos? Quem quer vencer os inimigos? Diga amém. Nós precisamos vencer os inimigos. E como Jesus Cristo começou a fazer isso? Nós temos que pensar nessa segunda premissa. Jesus Cristo venceu como? Ora, se o Evangelho fala sobre a divindade de um homem, e Jesus é divino, Jesus é Deus, e o Evangelho também fala sobre o quê? A vitória deste homem, ou deste reino, ou deste império, sobre os seus inimigos. Como que isso se processa na minha vida? Nós temos que entender. Eu quero ler um texto com vocês. O primeiro texto se encontra em João, capítulo 5, versículo 17. Evangelho é ter vitória sobre os inimigos de Deus e sobre os inimigos de Cristo. Amém? Já que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nós temos que entender que inimigos são esses e como vencer esses inimigos. Os irmãos já me ajudaram citando vários inimigos. Eu tenho os meus inimigos aqui. Todos os dias, quando eu coloco a minha cabeça sobre o travesseiro, irmãos, é muito inimigo. Muito inimigo. Tem dias que eu perco a batalha. Quem já perdeu batalhas aqui? Contra os seus inimigos. Mas sabe o que eu faço quando eu perco a batalha do hoje? Eu deito, eu oro e falo, Senhor, amanhã se tu me deres a oportunidade de lutar novamente contra este inimigo, eu quero vencer. Em teu nome, na tua força, na tua coragem, na tua sabedoria, no teu amor, na tua vida, em ti,
eu quero vencer. João capítulo 5, versículo 17, para pavimentar essa segunda parte da mensagem, diz o seguinte: mas ele, se ele é Jesus, lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os irmãos devem saber, apenas uma breve contextualização, capítulo 5, é a cura do paralítico que estava ali no tanque. Já há muito tempo querendo ser curado, não havia cura, e Jesus Cristo cura o paralítico. Os fariseus, discípulos de Moisés e também de Satanás, questionam Jesus Cristo sobre a cura. Mas por que está trabalhando no dia de sábado? Tem gente que questiona a bondade do outro. Sábado não pode fazer nada. Você não pode trabalhar no dia de sábado. E Cristo, queridos, ele tem um insight extraordinário. Tem algo que nós temos que aprender com ele. Vocês estão aí dizendo que não pode trabalhar dia de sábado, né? Mas deixa eu falar uma verdade para vocês. O meu Pai não para de trabalhar. Ele trabalha até agora. E eu trabalho também. A partir desse texto, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma grande verdade para você. Não se desespere. Não desista. Não desista de você mesma. Não desista de você mesmo. Porque o Pai e o Filho, eu vou acrescentar também aqui o Espírito Santo, por licença poética e teológica, trabalham até agora. Jesus trabalha na sua vida. Você é um alvo do Evangelho de Deus. Amém? Você foi colocado, foi inserido na história de Deus. E eu sei que nós estamos muito acostumados, e eu não vejo problema nisso, desde que você compreenda essa questão, mas estamos muito acostumados a ter uma visão muito escatológica. Aí lê Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Aí você fica com o seu coração na certeza de que tudo que Deus está fazendo em você vai ser concluído. Um dia, mesmo que você passe pela geena de fogo, pelas trevas exteriores, você vai estar do outro lado, seguro, na eternidade futura com Deus, na Nova Jerusalém, brilhando e sorridente. Brilhando é brincadeira, tá, irmãos? Mas glorificado. E aí você fica preso a essa escatologia, que é correta, mas esquece do tempo que nós chamamos de hoje, que Deus está trabalhando hoje na sua vida, que Cristo trabalha hoje na sua vida. E você não pode abrir mão desse processo de transformação, de ampliação de Deus dentro de você. Amém? Mais um texto, 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para que esse Filho, que nós já vimos desde o início da mensagem, que é Deus encarnado, como ele se encarnou, como ele se manifestou, a identidade dele, como essa vitória se dá? Destruindo as obras do diabo. Meu irmão, ainda que possa acontecer, Deus não tem compromisso com a tua prosperidade. Sabia disso? Não tem. Deus não tem compromisso com o carro que você compra, com a casa, com a sua viagem. Deus não tem compromisso com nada desses aspectos materiais, transitórios, fugazes e passageiros. Deus tem compromisso em destruir as obras do diabo que estão no meu e no seu coração.
e tem obra para ser destruída. Meus irmãos, todo dia, se eu imaginar Deus como aquele faz tudo, sabe? Que é contratado para demolir uma obra, todo dia tem trabalho para Deus. Todo dia ele tem que fazer alguma coisa diferente dentro de nós. Mas ele está fazendo. Ele está fazendo. Talvez nós não consigamos vislumbrar a grandeza, porque vai sendo aos poucos, é uma parede, é um reboco, uma coisa ou outra. Tem dia que Deus arranca uma maçaneta, mas depois ele abre a porta, e depois ele entra, e ele vai tomando acesso, não vai invadindo, mas ele vai se apoderando de todo o nosso ambiente e vai nos curando, nos libertando e nos salvando. Outro texto que fala sobre essa questão, volta lá para Hebreus, capítulo de número 2, versículos 14 e 15. Quem achou, diga amém. Até eu achei. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele. Este ele é quem? É Jesus. Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Ele veio destruir as obras do diabo. Ele veio livrar aqueles que estavam aprisionados, apavorados, temerosos. E hoje eu não preciso temer a morte. Seja a morte espiritual, que a sua consequência última é a morte eterna, e nem mesmo a morte física. Porque a morte física, ela não pode me separar de Deus. Mas vamos tratar da morte espiritual, que é um processo ainda que nós estamos passando, sendo recuperados e salvos. Mas nem a morte espiritual pode colocar medo ou pavor em mim. Porque está escrito que Jesus veio livrar a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão da vida toda. Quem crê na mensagem do Evangelho? Eu creio nessa mensagem que me convida a olhar para Cristo como a fonte, a olhar para Cristo como a raiz onde eu estou vivendo, onde eu estou sendo melhorado, onde as minhas experiências humanas, elas são ampliadas. Eu consigo ser melhor em Cristo. Parar de fumar, de beber, parar de ir para a boate, parar do que mais? De usar roupa A, B, X ou Z, parar de um monte de coisa, você não precisa. Você pode fazer curso qualquer. Mas agora, mexer com o coração, com a alma, com o espírito, com a essência. Passar da morte para a vida. Ter mudança de pensamento e direção. Ter qualidade espiritual de vida. Somente em Cristo isto é possível. Então Cristo veio fazer o que, queridos? Destruir as obras do diabo. O que mais ele veio? Declarar a vitória sobre todos os seus inimigos. Vamos ler um texto? Colossenses. Volta rapidinho. Capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele triunfa. Interessante, comparando agora, novamente, a sombra distorcida com a realidade perfeita. Como é que os Césares tinham vitória sobre os inimigos?
Como? Crucificando, esquartejando, humilhando, decapitando, oprimindo. Como é que o Cristo de Deus tem vitória sobre os seus inimigos? Na cruz. Na morte dele na cruz, eis a vitória. Eis a vitória. Olha a diferença e como esse evangelho se processa em nossas vidas. E essa vitória, eu repito, precisa ser processada em mim. Você não vai vencer dando tapa na cabeça do outro. Você não vai vencer gritando mais alto em casa. Porque você tem que ter razão, porque você é o bam, bam, bam. Você não vai vencer, meu irmão, porque você é o dono da razão. Todas as vezes que o seu velho homem explode, e a sua razão, mesmo tendo razão absoluta, e você faz uso dessa razão, você perde. Você não está ganhando, você está perdendo miseravelmente. Mas, se você abre mão de si mesmo, se você se esvazia, é o princípio de Filipenses capítulo 2, se você é aquele que prova o mistério da piedade, conforme 1 Timóteo 3,16, você está fazendo o quê? Tendo vitória sobre os seus inimigos. Ah, Senhor, me dê paciência, me dê isso, me dê aquilo outro, eu não suporto mais essa situação. Você tem tudo isso. Basta vencer. Basta escolher com que arma você quer lutar. Com que arma? Ou, deixa eu fazer agora aqui o uso de uma licença nessa mensagem para comparar que tipo de evangelho é o teu. O teu evangelho é o de César ou o teu evangelho é o de Cristo? Que tipo de evangelho é o teu? Que boa notícia é a tua? Você chega orgulhoso em casa, contando história para sua esposa, contando história para o seu marido, como você conseguiu a sua promoção, porque você passou a perna no bobo do seu chefe, ou passou a perna em fulano de tal. Essa é a boa notícia? É? Bom, se essa é a boa notícia, esse é o evangelho de César, dos falsos deuses. Mas, se tudo aquilo que ocorre, transcorre e percorre a sua vida, acontece como algo gerado por Deus, meu irmão, até aquilo, abra seus ouvidos, que aparentemente dirão que tem um nome de prejuízo, que tem um nome de fracasso, porque você levou o desaforo para sua casa, porque você não revidou, porque você abriu mão, porque você não fez conforme o curso do mundo, conforme a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, conforme a lei de Italião, que você não fez conforme a expertise dessa terra, mas você fez a partir do coração, do sentimento de Cristo. Até o prejuízo é vitória. Até, entre aspas, o fracasso é sucesso. Isto é evangelho. Eu posso chegar em Hebreus capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, e entender o que é o amor fraternal que não cessa, que é contínuo. Eu consigo chegar em Hebreus capítulo 13, versículo 2, e ter hospitalidade. A hospitalidade, ela não começa abrindo os cômodos da minha casa. A hospitalidade não começa convidando pessoas para a minha mesa. Não, ela começa no meu coração. O meu coração é acessível, o meu coração é hospitaleiro, o meu coração é receptivo. A misericórdia começa no coração, quando eu entendo que o evangelho, ele não é uma coisa, mas é um processo, é Cristo vivendo em mim. Cristo
veio para desfazer, destruir as obras dos seus inimigos, para declarar a sua vitória. E ele veio também para cativar os cativos de Satanás e torná-los livres a fim de constituí-los um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amém? Nós que estávamos cativos de Satanás, hoje, por amor, não por opressão, nós somos cativos de Cristo, somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo. E somos o reino de Cristo, somos o reino de Deus, pois Ele nos transportou do império das trevas. E estamos no reino do amor. Deus nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do amor. Amém? Sabendo tudo isso, queridos, da identidade de Cristo, sabendo da sua obra vitoriosa, do que Ele veio declarar, do seu evangelho, que é um evangelho que não tem o mesmo curso, que não tem o mesmo padrão do evangelho humano, histórico de César, nós precisamos verificar que como Cristo pensa o amor, a hospitalidade e a misericórdia. Os irmãos me dão mais uns 10 ou 15 minutos, a última sessão de textos, que eu quero ler com vocês, amém? Pensando agora esse evangelho de Cristo, como ele pensou esse evangelho, e como ele manifesta agora esse evangelho como modelo e exemplo para nós. Abra em Mateus, capítulo 5. Mais uns 15 minutos eu encerro. Versículos 43 a 48. Quem achou, diga amém. Como é que o homem carnal ou natural fala sobre o amor? Você deve amar quem? Quem te ama. Você deve abençoar quem te abençoa. Você deve proteger quem te protege. Você deve... Então, é algo o quê? Político. É uma troca. Você faz por mim e eu retribuo na mesma moeda. E Cristo? O evangelho de Cristo, como é? Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você toma Hebreus 13:1, você quer entender. Porque você lê o capítulo todo de Hebreus, o livro todinho de Hebreus. Foi lendo. Tá, chegou em Hebreus 13:1. Amor fraternal que não cessa. Como é que é esse amor? Está aqui. O amor fraternal é este amor aqui. É o amor não retribuído. É o amor que você paga de que maneira? Me faz o mal e eu pago de que maneira? Com o bem. É o amor que ele se expressa, ele se manifesta pelo amigo, se manifesta pelo vizinho, se manifesta por quem mais? Por todos. Se manifesta para quem te faz o bem e se manifesta também ou sobretudo, se eu posso dar essa ênfase, para aquele que te faz o mal e te persegue. Amém, queridos? Palavras de Jesus Cristo, evangelho de Jesus Cristo. Quando você faz o bem para quem faz o bem, o que você está fazendo demais? Que recompensa você vai ter? Mas quando você paga a maldade com bondade, isto é evangelho.
isto é amor. O último texto, para encerrar com vocês, é um texto que acaba englobando ou abarcando a questão da misericórdia, da hospitalidade de Hebreus 13, versículos 2 e 3. Abram, eu quero ler todo esse texto para encerrar com vocês, Mateus 25, do 31 ao 46. Eu vou ler tudo de uma vez. Mateus 25, do 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deixando à parte ou de lado as questões futurísticas e escatológicas, vamos tomar aqui o que nos interessa nessa noite. Esse texto há de se cumprir, mas traga para a sua vida hoje. Como se realiza, como que o evangelho que nós dissemos que é orgânico, que é prático, que é vivo, ele se manifesta. Como? A partir desse texto. Como? Quando eu olho para o outro, esse outro não importa quem seja, esqueça o aspecto escatológico aqui. E esse outro, quem quer que ele seja, de onde quer que ele venha, isso não importa, a sua posição, o seu credo, ele está nu, ele está preso, está com fome, está doente, está com frio, está necessitado. E eu olho para este outro e não o vejo mais como outro. Eu o vejo como Cristo. Vejo como Cristo. Eu vejo Cristo neste outro. E quando eu estendo então a minha mão ao necessitado, o evangelho se manifesta em minha vida. O amor, a hospitalidade e a misericórdia não são itens de uma lista que você faz no seu checklist. Hoje eu fui hospitaleiro, hoje eu fui misericordioso, hoje eu fui amoroso, porque você fez algo externo. Não! Mas espontaneamente você serve, espontaneamente você ama, espontaneamente você é misericordioso, porque você não se esforça, você não tem que apertar os olhos e tentar enxergar Cristo no outro. Quando você olha para cada um,
dos seus irmãos, e eu digo irmãos aqui, não no sentido eclesiológico, mas para cada um dos seus irmãos, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, você enxerga Jesus. E aí, o Evangelho se manifesta. O mistério da piedade se manifesta em nossas vidas. Queridos, que Deus abençoe as nossas existências, que Ele possa fazer o Evangelho cada vez mais real e prático em nossas vidas. Não o Evangelho do mundo, não o Evangelho histórico de César, não a mensagem de destruir e vencer os inimigos e se autoproclamar Deus, independente, aquele que não precisa de nada, mas o Evangelho que diz que nós devemos nos esvaziar e vencer os inimigos, não pela espada, mas pelo amor, pela renúncia e por Cristo. Se coloque em pé, vamos fazer uma oração de encerramento.